uma caminhoneira se aproximou do milionário e disse para não pegar aquela estrada com a esposa. Na manhã seguinte, havia um carro de luxo e 3 homens vestidos de preto perto de seu humilde caminhão. A chuva martelava no para-brisa do Scania azul como se o céu tivesse desabado de uma vez só. Fernanda Moreira ajustou o retrovisor e suspirou fundo, sentindo o peso das 15 horas de estrada nas costas. Aos 35 anos, ela já havia rodado o Brasil inteiro mais vezes do que conseguia contar. Mas noites como essa ainda faziam seu coração apertar. Meu Deus, que temporal danado, murmurou, diminuindo a velocidade enquanto os limpadores lutavam contra a água que não dava trégua. O rádio chiava baixinho no painel, misturando música sertaneja com o ruído constante da chuva. Era quase meia-noite quando as luzes do posto Estrela da estrada apareceram como um farol na escuridão. Fernanda estacionou o caminhão na área destinada aos pesados e desceu da cabine, sentindo a água gelada bater no rosto. Não era a primeira vez que parava ali. Conhecia bem aquele trecho da rodovia. Sabia cada curva, cada subida perigosa, principalmente a maldita estrada do Canyon, que já havia levado tantas vidas, incluindo a pessoa mais importante da sua. Boa noite, Fernanda. Café quentinho te esperando, gritou seu João, o frentista que trabalhava no turno da madrugada. Homem simples, de sorriso fácil, que sempre tinha uma palavra amiga para os caminhoneiros que passavam por ali. Valeu, João. Preciso mesmo esquentar esses ossos, respondeu ela, caminhando rapidamente para a lanchonete. Suas botas pisavam firme no asfalto molhado, e ela puxou o casaco mais para perto do corpo. 15 anos na estrada haviam ensinado a valorizar cada momento de calor e descanso. Foi quando viu o casal. Estavam parados ao lado de uma BMW preta reluzente, discutindo animadamente embaixo da marquise. Ela não conseguia escutar as palavras, mas a linguagem corporal dizia tudo. Ele gesticulava impaciente. Ela apontava para o GPS do celular com irritação. Turistas perdidos. Provavelmente, Fernanda já havia visto essa cena 1000 vezes. 2 cafés, por favor. Pediu ao balconista, mas seus olhos continuavam observando o casal. Havia algo no jeito dele que chamava a atenção. Não era arrogância, mas uma autoridade natural, como se estivesse acostumado a resolver problemas. A mulher, loira e elegante mesmo naquela hora da madrugada, parecia mais preocupada com o cabelo molhado do que com o temporal. Rafael, pelo amor de Deus, já passamos por isso 1000 vezes. O GPS está dizendo que a rota mais rápida é pela estrada do Canyon, disse a mulher, elevando a voz o suficiente para Fernanda escutar. Fernanda quase derrubou o café. A estrada do Canyon. Naquela chuva toda, o coração dela disparou na mesma hora. Viviane, eu sei que você quer chegar logo no resort, mas não vou dirigir 5 horas nessa tempestade, respondeu Rafael, passando a mão pelos cabelos molhados. A gente pode esperar a chuva diminuir. Claro que não. Nosso aniversário de casamento não vai ser adiado por causa de um pouco de chuva. Viviane cruzou os braços, visivelmente irritada. 10 anos de casamento merecem ser celebrados no horário certo. Fernanda sentiu uma pontada no peito. 10 anos. Ela e Marcelo mal haviam completado 3 quando balançou a cabeça, afastando os pensamentos sombrios. Não era a hora para isso. Mas também não podia ficar quieta. Não quando sabia o que podia acontecer naquela estrada. Terminou o café de um gole só. Respirou fundo e caminhou em direção ao casal. A chuva havia diminuído um pouco, mas ainda caía firme. Seus passos ecoavam no asfalto molhado, enquanto ela se aproximava, sentindo o nervosismo crescer no estômago. Com licença, disse ela educadamente, parando a uma distância respeitosa. Desculpem incomodar, mas não pude deixar de escutar vocês falando sobre a estrada do Canyon. Rafael se virou para ela, e Fernanda ficou surpresa com os olhos dele, castanhos, cansados, mas gentis. Nada como ela esperava de alguém que dirigia um carro daqueles. Sim, algum problema com a estrada? Ele perguntou genuinamente interessado. Olha, senhor, eu rodo essas estradas há 15 anos. Conheço cada buraco, cada curva perigosa. Fernanda escolheu as palavras com cuidado, sentindo o olhar desconfiado da mulher. A estrada do Canyon é perigosa em qualquer dia, mas numa noite como essa, por favor, não peguem essa rota.
Viviane soltou uma risada seca. Rafael, desde quando a gente escuta conselho dessa gente? Ela disse, dando uma olhada de cima a baixo em Fernanda, como se avaliasse um objeto. Fernanda sentiu o sangue subir para a cabeça, mas se controlou. Havia ouvido coisa pior na vida. Senhora, eu sei que a gente não se conhece, mas... Deixa ela falar. Rafael interrompeu, lançando um olhar de advertência para a esposa. O que tem de perigoso nessa estrada? Tem uma ponte no quilômetro 47 que fica instável com chuva forte. Já vi caminhão descer barranco abaixo por causa da pista escorregadia. Fernanda falou rápido, como se tivesse medo de ser interrompida novamente. E tem os deslizamentos, essa chuva toda solta terra e pedra. Já morreu muita gente boa naquela estrada. Que exagero! Viviane bufou. Rafael, a gente tem BMW com tração nas 4 rodas. Não é um caminhão velho. Não é questão de carro. Senhora, Fernanda sentiu a voz tremer um pouco. Meu marido, ele morreu nessa estrada há 5 anos, numa noite exatamente como essa. Chuva forte. Ele tentando chegar em casa para o aniversário da nossa filha. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo barulho da chuva. Rafael olhou para Fernanda com uma expressão diferente, como se realmente a visse pela primeira vez. Não quero ver outra família passando pelo que eu passei. Ela continuou, com a voz mais firme agora. Tem uma rota alternativa que demora só 1 hora a mais, pela BR-381, contorna o vale. É mais longa, mas muito mais segura. Viu só, Rafael, 1 hora a mais. Viviane revirou os olhos. Nossa reserva no resort. Viviane, para. Rafael a cortou, nunca tirando os olhos de Fernanda. Sinto muito pela perda do seu marido, e obrigado pelo conselho. Vamos pegar a rota alternativa. Rafael, Viviane protestou. Não se discute, Viviane, a senhora está certa. Ele se dirigiu a Fernanda com um respeito que ela não esperava. Melhor chegar 1 hora mais tarde do que não chegar. Fernanda sentiu um alívio imenso. Obrigada por me escutar, senhor. Tenham uma boa viagem. Obrigado nós. Sério mesmo. Rafael estendeu a mão, e quando Fernanda a apertou, sentiu a firmeza do aperto. Qual é seu nome? Fernanda, Fernanda Moreira. Rafael Vasconcelos, e essa é minha esposa, Viviane. Vasconcelos? O nome ecoou na mente de Fernanda como um sino de alarme, mas ela não conseguiu identificar por quê. Algo familiar, mas distante. Bom, vamos nessa então. Rafael sorriu pela primeira vez naquela noite. Obrigado mesmo, Fernanda. Você pode ter salvado nossa vida. Enquanto o casal entrava no carro e partia pela rota mais segura, Fernanda ficou parada no posto, vendo as luzes traseiras desaparecerem na chuva. Vasconcelos? Por que esse nome mexia tanto com ela? Voltou para o caminhão com o coração ainda acelerado, mas com a consciência tranquila, havia feito a coisa certa. Havia impedido que outra família se despedaçasse naquela estrada maldita. Ligou o motor e voltou para a estrada, sem imaginar que aquele encontro casual mudaria sua vida para sempre, na escuridão da cabine, enquanto a chuva continuava caindo. Ela não podia saber que acabara de salvar a vida do homem que se tornaria o centro de uma história muito maior do que podia imaginar. A estrada se estendia à frente, molhada e perigosa, mas Fernanda seguiu em frente, como sempre fazia. Era assim que ela vivia, 1 quilômetro por vez, uma decisão por vez, carregando o peso do passado e a esperança de um futuro melhor. O resort Vista do Vale era tudo que Viviane havia prometido. Chalés luxuosos espalhados pela montanha, spa 5 estrelas e uma vista de tirar o fôlego. Rafael deveria estar relaxado depois da viagem mais longa, mas não conseguia tirar da cabeça a caminhoneira que os havia alertado sobre o perigo. Fernanda Moreira. Havia algo na sinceridade daquela mulher que o tocou profundamente. Finalmente chegamos. Viviane suspirou aliviada, jogando a bolsa Louis Vuitton sobre a cama king size do chalé presidencial. Valeu a pena esperar, não foi? 10 anos de casamento merecem o melhor. Rafael assentiu distraidamente, observando a decoração impecável do quarto. 10 anos, uma década inteira ao lado de Viviane, construindo juntos o império da Vasconcelos Construções que seu pai havia deixado. Deveria estar feliz, comemorando. Então por que sentia um vazio estranho no peito?
Você está muito quieto, amor. Viviane se aproximou, passando os braços em volta do pescoço dele. Ainda está pensando naquela mulher, Rafael. Você é muito bondoso às vezes. Não podemos parar nossa vida por qualquer história que escutamos por aí. Ela perdeu o marido, Viviane, na mesma estrada que íamos pegar. Rafael se afastou delicadamente, caminhando até a janela. Se não fosse por ela... Não dramatize. Nosso carro tem todos os equipamentos de segurança. Não somos amadores. Viviane revirou os olhos, começando a tirar as joias. Vou tomar um banho. Por que você não pede champanhe ao room service? Preciso relaxar depois dessa viagem eterna. Rafael concordou, mas continuou olhando pela janela. A chuva havia parado, deixando apenas o barulho suave dos pingos caindo das árvores. Que estranho como um encontro casual podia mexer tanto com alguém. Fernanda não queria nada em troca do conselho. Nenhum favor, nenhum dinheiro. Apenas queria evitar que outra família sofresse como a dela havia sofrido. Quando foi a última vez que alguém havia feito algo genuinamente bom por ele? Sem esperar nada em troca, o champanhe chegou meia hora depois. Mas Viviane ainda estava no banheiro. Rafael serviu 2 taças e esperou, folheando distraidamente uma revista do resort. Era quase 2 da madrugada quando finalmente se deitou, mas Viviane não saiu do banheiro. Devia estar fazendo uma daquelas rotinas de beleza intermináveis. O sono veio devagar, pesado, como sempre acontecia quando ele estava estressado. Rafael adormeceu pensando em trabalho, nos projetos que o esperavam na segunda-feira, na reunião com os investidores internacionais. A vida de sempre, corrida e previsível. Acordou algumas horas depois com a cama vazia ao lado. Rafael franziu a testa, olhando o relógio digital na mesa de cabeceira. 4,17 da madrugada. Onde estava Viviane? O banheiro estava escuro e silencioso. Levantou-se, colocou um roupão e saiu do quarto. O resort era um labirinto de caminhos iluminados serpenteando entre os chalés. Rafael caminhou devagar, pensando que talvez Viviane tivesse ido ao spa ou à academia 24 horas. Não era incomum ela ter insônia antes de eventos importantes. Foi quando viu a luz na cabana isolada no final da trilha. Era uma das suítes menores, que ficava afastada da área principal. Rafael se aproximou curioso. Pensando que talvez Viviane tivesse encontrado alguma hóspede para conversar. Ela sempre fazia isso em viagens. Arranjava amigas instantâneas para trocar fofocas. Mas quando chegou mais perto da janela, o que viu o gelou até os ossos. Viviane estava sentada na poltrona, com o notebook aberto, falando baixinho em uma videochamada. Rafael não conseguia ver quem estava do outro lado da tela, mas a postura dela, íntima, relaxada, sorrindo de um jeito que ele não via há anos, disse tudo. Eu sei, meu amor, mas o plano não funcionou, ela estava dizendo, mexendo nos cabelos de forma sedutora. Aquela caminhoneira idiota apareceu do nada e convenceu o Rafael a mudar de rota. Rafael sentiu o mundo girar. Plano? Que plano? Não, Sérgio, não foi culpa minha. Viviane continuou. E Rafael reconheceu imediatamente a voz que respondeu do computador. Sérgio Ferreira, o advogado da empresa, seu braço direito há 5 anos, o homem em quem mais confiava depois da própria esposa. Viviane, a gente planejou isso durante meses. Era a oportunidade perfeita. Um acidente na estrada numa noite de tempestade, ninguém ia suspeitar de nada. A voz de Sérgio saía clara pelos alto-falantes. Agora vamos ter que arranjar outra forma. Eu sei. Mas que culpa eu tenho se apareceu uma boa samaritana na hora errada? Viviane fez um biquinho. A gente podia tentar alguma coisa na volta. A estrada do Canyon continua perigosa. É arriscado, depois do que aconteceu hoje, se alguma coisa acontecer com vocês naquela estrada, vai parecer muito suspeito. Sérgio pausou. Deixa eu pensar em outra coisa. Talvez um acidente no canteiro de obras ou um problema com os freios do carro. Rafael teve que se apoiar na parede para não cair. Eles estavam planejando matá-lo, sua própria esposa, a mulher com quem dividia a cama há 10 anos. E Sérgio, o homem que ele considerava quase um irmão? Quantas vezes havia defendido Sérgio nas reuniões? Quantas vezes havia aumentado o salário dele, confiado projetos importantes? 500 milhões de reais, Sérgio. Quando ele morrer, eu herdo tudo. Viviane riu baixinho.
E finalmente vamos poder ficar juntos oficialmente. Estou cansada de fingir que amo aquele homem tedioso. Calma. Minha linda, só mais um pouco e seremos os donos de tudo. A Vasconcelos Construções vai ser nossa. E ninguém vai desconfiar de nada. Sérgio mandou um beijo pela câmera. Você é uma atriz fantástica, Viviane. 10 anos fingindo o casamento perfeito. Nem me lembra. 10 anos aturando as manias dele. O perfeccionismo chato. Aquele jeito certinho de ser. Se não fosse o dinheiro. Ela fez uma careta de nojo. Pelo menos logo, logo vou ser uma viúva muito rica. Rafael se afastou da janela, tropeçando no próprio pé. O coração batia tão forte que ele teve medo que eles pudessem escutar. 10 anos. 10 anos de mentiras, de teatro, de uma mulher dormindo ao seu lado todas as noites planejando sua morte. E Sérgio, quantas vezes haviam viajado juntos a trabalho? Quantas vezes Rafael havia levado ele para jantar em casa, tratado como família? O filho que nunca teve. Brincava às vezes. Sérgio sempre ria. Sempre concordava. Sempre parecia genuinamente grato pela oportunidade. Tudo mentira. Tudo uma grande encenação. Rafael voltou ao chalé como um zumbi, entrando silenciosamente no quarto. Sentou na poltrona ao lado da cama, tentando processar o que havia descoberto. A mulher que jurou amá-lo na doença e na saúde estava planejando matá-lo por dinheiro. O homem que considerava seu sucessor na empresa queria tomar tudo que ele havia construído. E se não fosse por Fernanda Moreira, uma completa estranha que não queria nada em troca, ele estaria morto agora, provavelmente encontrado amanhã no fundo do canyon, vítima de um trágico acidente numa noite chuvosa. Viviane voltou ao quarto 1 hora depois, fazendo barulho de propósito. Rafael, você acordou? Ela sussurrou, deslizando para debaixo das cobertas. Fui tomar um ar lá fora. Não conseguia dormir. Tudo bem, ele murmurou, fingindo sonolência. Como foi o passeio? Maravilhoso. Esse lugar é mesmo especial. Ela se aconchegou contra ele, e Rafael teve que fazer um esforço sobre-humano para não se afastar. Amanhã vamos aproveitar o dia todo juntos, ok? Spa, massagem, jantar romântico. Claro, Rafael concordou, sentindo náusea, como ela conseguia mentir com tanta naturalidade, como conseguia planejar a morte dele e depois deitar ao lado como se nada tivesse acontecido. Viviane adormeceu rapidamente, mas Rafael ficou acordado até o amanhecer, olhando para o teto e planejando seus próximos passos. Não podia deixar nada transparecer. Precisava agir como se nada tivesse acontecido. Continuar sendo o marido apaixonado e o chefe confiante, mas agora ele sabia a verdade. Ia fazer alguma coisa a respeito. Primeiro, precisava de provas concretas. Depois, precisava encontrar Fernanda Moreira. A mulher que havia salvado sua vida sem saber, merecia saber que havia impedido um assassinato. E talvez, apenas talvez, ela pudesse ajudá-lo a descobrir por que 2 pessoas em quem ele mais confiava no mundo queriam vê-lo morto. 2 semanas haviam se passado desde a descoberta no resort, e Rafael sentia como se estivesse vivendo uma vida dupla. Durante o dia, continuava sendo o empresário respeitado, tomando decisões importantes na Vasconcelos Construções. À noite, fingia ser o marido amoroso ao lado de uma mulher que planejava sua morte. O investigador particular que havia contratado, João Carlos Mendes, era discreto e eficiente. Ex-policial civil com 30 anos de experiência, ele havia conseguido gravar conversas entre Viviane e Sérgio, fotografar encontros secretos e reunir evidências suficientes para mandar os 2 para a cadeia. Doutor Rafael, já tenho material suficiente, João Carlos havia dito na reunião da manhã, em um café discreto no centro da cidade. Eles se encontram toda terça e quinta no apartamento que o Sérgio alugou na Rua das Palmeiras. Gravei tudo, os planos, as declarações de amor, até os detalhes de como iam dividir a herança. Ótimo trabalho. João Carlos. Rafael guardou o pendrive com as gravações. Agora preciso de mais uma coisa. Quero que você encontre uma caminhoneira chamada Fernanda Moreira. Ela me salvou a vida, e eu preciso agradecê-la pessoalmente. Não foi difícil localizar Fernanda. Caminhoneiros formam uma comunidade unida.
e bastaram algumas perguntas nos postos da rodovia para descobrir que ela sempre parava no posto Estrela da Estrada às terças-feiras para abastecer. Rafael decidiu que era hora de agir. Fernanda estava verificando os pneus do Scania quando viu os 3 homens se aproximando, vestidos de terno preto. Com postura militar, eles pareciam completamente fora do lugar naquele posto de estrada. Seu primeiro instinto foi de alerta. Em 15 anos rodando o país, havia aprendido a identificar problemas à distância. Fernanda Moreira, perguntou o mais alto, com voz respeitosa, mas firme. Quem quer saber? Ela respondeu, não se afastando do caminhão. Sempre era melhor ficar perto de uma rota de fuga. Meu nome é João Carlos, sou investigador particular. Ele mostrou uma carteira profissional. O senhor Rafael Vasconcelos gostaria de falar com a senhora. Ele insiste em agradecê-la pessoalmente pelo que a senhora fez por ele há 2 semanas. Fernanda franziu a testa. Vasconcelos? Aquele nome continuava ecoando em sua mente toda vez que ela ouvia, mas não conseguia identificar por quê. Olha, eu só dei um conselho sobre a estrada. Não precisa de agradecimento, ela disse. Mas curiosidade estava vencendo a cautela. Ele está bem, não aconteceu nada na viagem. Ele está bem. Graças à senhora. João Carlos sorriu. Mas descobriu algumas coisas. Complicadas, por favor. Ele realmente gostaria de falar com a senhora. É muito importante. Fernanda olhou para o BMW preto parado ao lado da lanchonete, com vidros escuros. Parte dela dizia para mandar aqueles homens embora e continuar sua rota. Outra parte, porém, estava genuinamente curiosa sobre o que Rafael havia descoberto. Ele está aí no carro. Está, e garanto que a senhora não corre nenhum perigo. João Carlos fez questão de tranquilizá-la. Pelo contrário, depois do que descobrimos, a senhora pode ter salvado a vida dele de uma forma que nem imagina. A curiosidade venceu. Fernanda trancou o caminhão e caminhou até o BMW, sentindo o coração acelerar sem saber por quê. Quando João Carlos abriu a porta traseira, ela viu Rafael sentado sozinho no banco, com uma expressão séria no rosto. Fernanda, ele sorriu, mas era um sorriso triste. Obrigado por aceitar me encontrar. Por favor, sente-se. Ela entrou no carro, ainda desconfiada. O interior era luxuoso como esperava, mas Rafael parecia diferente do homem que havia encontrado naquela noite chuvosa. Mais magro, mais cansado, com olheiras profundas. Como eu disse, vim agradecê-la. Rafael começou, mas foi interrompido por Fernanda. Olha, senhor Rafael, eu não quero dinheiro nem nada assim. Fiz o que qualquer pessoa decente faria. Eu sei, e é exatamente por isso que preciso falar com a senhora. Rafael respirou fundo. Fernanda, o que você me disse naquela noite, literalmente salvou minha vida, mas não pelos motivos que você imagina. Ele contou tudo. A descoberta no resort, as gravações de Viviane e Sérgio, o plano para matá-lo e ficar com a herança. Fernanda ouvia em silêncio crescente, com os olhos cada vez mais arregalados. Meu Deus, ela murmurou quando ele terminou. Sua própria esposa. 10 anos de casamento, Fernanda. 10 anos fingindo me amar enquanto planejava minha morte. Rafael passou a mão pelos cabelos. Se você não tivesse aparecido naquela noite, eu estaria morto agora. E eles estariam comemorando o acidente trágico do empresário que perdeu o controle do carro na chuva. E agora, o que você vai fazer? Já fiz. Rafael mostrou um envelope grosso. Tenho todas as provas aqui. Gravações, fotos, documentos. Hoje à tarde vou entregar tudo para a polícia. Viviane e Sérgio vão ser presos. Jesus Cristo. Fernanda balançou a cabeça. Eu não sei o que dizer. Que situação horrível. Por isso queria agradecê-la pessoalmente. Você salvou minha vida sem saber, sem querer nada em troca. Nos tempos que correm, encontrar alguém assim é um milagre. Fernanda sentiu o rosto esquentar com o elogio. Qualquer um faria a mesma coisa. Não faria. Minha própria esposa não faria. Rafael riu amargamente. Fernanda, eu gostaria de retribuir sua bondade de alguma forma. Posso ajudá-la com alguma coisa. Talvez um caminhão novo, ou... Não precisa, senhor Rafael, sério mesmo. Ela interrompeu. Meu caminhão está bem. Minha vida está bem. Só fico feliz que você tenha descoberto a verdade antes que fosse tarde demais. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Rafael olhava pela janela.
Processando tudo o que havia acontecido nas últimas semanas, Fernanda observava aquele homem que parecia carregar o peso do mundo nos ombros. "Posso fazer uma pergunta?" Ela disse finalmente. "Claro. Você suspeita por que eles queriam fazer isso, quer dizer, além do dinheiro?" Rafael pensou por um momento. "Acho que Sérgio sempre teve inveja da minha posição. Ele é ambicioso, inteligente, mas nunca teve as oportunidades que eu tive quanto a Viviane. Acho que ela nunca me amou de verdade. Sempre foi interesseira, mas eu era jovem e apaixonado demais para perceber. E seu pai, como ele era?" A pergunta atingiu Rafael como um soco. "Meu pai, por que pergunta?" "Não sei, curiosidade mesmo. Você parece um homem bom, honesto. Queria saber se puxou ao pai." Algo estranho passou pelo rosto de Rafael. "Meu pai morreu quando eu tinha 20 anos. Ele não era perfeito. Deixou alguns problemas para eu resolver na empresa." "Que tipo de problemas?" Rafael olhou diretamente para Fernanda. E ela viu algo que não conseguiu identificar nos olhos dele. Culpa, vergonha, problemas com documentação de terras, principalmente algumas aquisições que não foram feitas da forma mais ética. Passei anos desfazendo os danos que ele causou. Vasconcelos, problemas com terras. Algo clicou na mente de Fernanda. Uma memória distante e dolorosa tentando emergir, ela sentiu o coração acelerar, mas não conseguiu identificar a conexão. "Está tudo bem." Rafael notou que ela havia ficado pálida. Sim, só me lembrei de uma coisa." Ela forçou um sorriso. "Bom, acho que é melhor eu ir andando. Tenho uma entrega para fazer em Belo Horizonte." "Claro. Muito obrigado mais uma vez, Fernanda. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, aqui está meu cartão." Rafael entregou um cartão empresarial dourado. "Prometo que se algum dia você precisar de ajuda, pode me procurar." Fernanda saiu do carro com as pernas trêmulas. Rafael parecia sincero, honesto, completamente diferente do que ela havia imaginado sobre alguém com aquele sobrenome. Mas ainda havia algo que a incomodava profundamente. Enquanto caminhava de volta para o caminhão, uma memória começou a se formar em sua mente. Vasconcelos. Eduardo Vasconcelos. O nome que havia assombrado sua infância. O homem que havia destruído sua família 20 anos atrás. Seria possível que Rafael fosse filho daquele homem. Fernanda entrou no caminhão com o coração disparado. Se suas suspeitas estivessem certas, ela havia acabado de salvar a vida do filho do homem que matou seu pai. Fernanda dirigiu por 2 horas em piloto automático. A mente turbilhonando com memórias que havia tentado enterrar por 2 décadas. O nome Eduardo Vasconcelos ecoava em sua cabeça como um mantra de dor, trazendo de volta imagens que ela preferia esquecer para sempre. Parou o caminhão em um posto vazio na divisa entre Minas e São Paulo, incapaz de continuar dirigindo naquele estado. Suas mãos tremiam quando desligou o motor. Precisava ter certeza antes de tirar qualquer conclusão precipitada. Pegou o celular e digitou Eduardo Vasconcelos Construções no Google. O que encontrou confirmou seus piores temores. Eduardo Vasconcelos havia morrido em 2003, vítima de um infarte aos 55 anos. Deixava a esposa Helena e o filho Rafael. Então, com 20 anos, que assumiu o controle da empresa familiar, a matéria mencionava irregularidades em aquisições de terras rurais, que estavam sendo investigadas na época da morte, mas que foram arquivadas posteriormente. Fernanda fechou os olhos e deixou as memórias fluírem. Fazenda Santa Clara, 2003. Letícia Santos tinha 15 anos e acordou com gritos vindos do escritório do pai, Roberto Santos, um homem bondoso que havia construído a propriedade rural com as próprias mãos. Estava aos prantos diante de uma pilha de documentos. "Eles falsificaram tudo, Letícia", ele dizia para a esposa. "Carmen, os documentos de posse, as escrituras, tudo. Estamos perdendo a fazenda." Eduardo Vasconcelos havia chegado 1 semana antes com um exército de advogados, alegando que as terras da família Santos haviam sido vendidas para ele por um suposto devedor anterior. Os documentos pareciam legítimos, carimbados e assinados por cartórios que nem existiam mais. "Papai, a gente pode processar eles?" Letícia havia perguntado, vendo o desespero nos olhos do pai. "Com que dinheiro, filha? Eles têm o melhor escritório de advocacia do estado e parece que subornam até juiz."
Roberto passou a mão trêmula pelos cabelos grisalhos. 20 anos construindo isso aqui, e perdemos tudo da noite para o dia. Fernanda limpou as lágrimas que escorriam pelo rosto. Como havia sido ingênua em achar que podia esquecer aquilo. A família Santos havia perdido tudo em questão de semanas. A fazenda, o gado, a casa onde Letícia havia nascido e crescido. Roberto tentou lutar juridicamente, gastando as poucas economias que tinham com advogados que prometiam milagres e só entregavam derrotas. O golpe final veio quando descobriram que Antônio Ferreira, o contador de confiança da família há mais de 10 anos, havia ajudado Eduardo Vasconcelos a forjar os documentos. O homem que conhecia todos os detalhes financeiros dos Santos, que jantava em sua mesa todo domingo, havia vendido a família por dinheiro. Roberto Santos não aguentou a traição e o desespero. 3 meses depois de perder a fazenda, foi encontrado morto no quarto de um hotel barato no centro da cidade. Com um frasco vazio de remédios ao lado, a carta que deixou dizia apenas: "Perdoem-me por não ter sido forte o suficiente para proteger nossa família. Carmen Santos morreu 6 meses depois, oficialmente de pneumonia, mas Letícia sabia que havia sido de coração partido. Aos 16 anos, ela ficou completamente sozinha no mundo. Sem família, sem dinheiro, sem perspectivas. Foi quando tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre, assumiria uma nova identidade e dedicaria sua existência a encontrar Eduardo Vasconcelos e fazê-lo pagar pelos crimes que havia cometido. Letícia Santos morreu no papel naquele dia. Fernanda Moreira nasceu das cinzas de uma família destruída. Ela havia conseguido documentos falsos através de conhecidos que viviam na marginalidade. Não foi difícil para uma adolescente desesperada encontrar pessoas dispostas a ajudar por dinheiro. Aprendeu a dirigir caminhão com um motorista que se compadeceu de sua história. Trabalhou em postos de gasolina, lanchonetes de estrada, sempre economizando cada centavo. Durante anos, Fernanda havia procurado por Eduardo Vasconcelos, planejando a vingança perfeita. Mas quando finalmente conseguiu informações suficientes para encontrá-lo, descobriu que ele havia morrido de causas naturais. A frustração foi devastadora. Toda aquela dor, todo aquele ódio acumulado, e o homem havia simplesmente morrido na cama, provavelmente sem nunca sentir remorso pelos crimes que havia cometido. Foi quando conheceu Marcelo, um caminhoneiro honesto e trabalhador que a fez lembrar que ainda existia bondade no mundo. Eles se casaram. E Fernanda havia quase conseguido encontrar paz. Quase, até a noite em que Marcelo não voltou para casa. O acidente na estrada do Canyon havia sido classificado como falha mecânica, mas Fernanda sempre suspeitou que havia algo mais. Marcelo era meticuloso com a manutenção do caminhão. Jamais dirigia com equipamentos defeituosos. E ele havia mencionado, semanas antes da morte, que estava investigando umas coisas estranhas sobre documentos antigos que havia encontrado nos arquivos da transportadora onde trabalhava. Agora, 5 anos depois, Fernanda começava a conectar os pontos. Se Sérgio Ferreira era filho de Antônio Ferreira, o contador que havia traído sua família, tudo fazia sentido. Sérgio havia crescido conhecendo os crimes do pai e provavelmente sabia que Marcelo estava se aproximando da verdade. Fernanda pegou o celular novamente e fez uma busca por Sérgio Ferreira Advogado. Encontrou o perfil dele no LinkedIn, formado em Direito pela USP, especialização em Direito Empresarial. Trabalhou em grandes escritórios antes de se juntar a Vasconcelos Construções há 5 anos, mas foi a foto que a fez ter certeza. Sérgio Ferreira tinha os mesmos olhos pequenos e o mesmo nariz adunco de Antônio Ferreira. Era filho dele, sem dúvida alguma. Tudo se encaixava perfeitamente. Antônio havia contado para o filho sobre os crimes que cometeu junto com Eduardo Vasconcelos. Sérgio cresceu sabendo que existiam evidências enterradas, testemunhas silenciadas, famílias destruídas, e quando se tornou advogado, viu a oportunidade de terminar o que o pai havia começado, eliminar qualquer rastro dos crimes antigos e se apossar de toda a fortuna dos Vasconcelos. O casamento com Viviane havia sido apenas uma ferramenta. Sérgio a manipulou com mentiras e ressentimentos até fazê-la odiar Rafael o suficiente para aceitar matá-lo. E quando Marcelo se aproximou da verdade sobre os documentos forjados, Sérgio eliminou a ameaça. Fernanda sentiu uma raiva fria tomando conta do peito.
Sérgio Ferreira havia matado seu marido para proteger os segredos do pai, e agora estava tentando matar Rafael para se apossar de uma fortuna construída sobre os destroços de famílias como a dela. Mas havia um problema. Rafael parecia genuinamente não saber de nada sobre os crimes do pai. Na conversa no carro, ele havia mencionado problemas éticos que havia passado anos tentando resolver. Talvez ele fosse inocente dos pecados de Eduardo. Fernanda olhou para o cartão dourado que Rafael havia lhe dado. Se suas suspeitas estivessem certas, ela estava diante da oportunidade perfeita de vingança. Podia contar para Rafael toda a verdade sobre seu pai. Destruir qualquer ilusão que ele ainda tivesse sobre Eduardo Vasconcelos. Podia exigir reparação pelos crimes, forçá-lo a pagar pelo que a família havia sofrido, ou podia fazer algo diferente. Rafael havia se mostrado um homem honesto, vítima das mesmas manipulações que ela. Sérgio Ferreira era o verdadeiro inimigo, o filho do traidor que havia matado Marcelo e estava tentando matar Rafael. Talvez fosse hora de parar de lutar contra os Vasconcelos e começar a lutar ao lado deles. Fernanda ligou o motor do caminhão. Uma decisão tomada. Ia voltar e contar tudo para Rafael, não por vingança, mas por justiça. Juntos, eles podiam expor não apenas o plano de assassinato de Viviane e Sérgio, mas também os crimes antigos que haviam destruído tantas famílias. Roberto Santos não havia conseguido lutar contra Eduardo Vasconcelos sozinho, mas talvez Letícia Santos, disfarçada de Fernanda Moreira, pudesse encontrar justiça ao lado de Rafael Vasconcelos às vezes, pensou ela, enquanto acelerava de volta para São Paulo. Os filhos têm a chance de consertar os pecados dos pais. Rafael estava no escritório da Vasconcelos Construções, folheando documentos antigos que havia tirado do cofre do pai pela primeira vez em anos. Depois da conversa com Fernanda, algo o incomodava profundamente. As perguntas dela sobre Eduardo haviam mexido com feridas que ele preferia manter fechadas. Problemas com documentação de terras, havia dito para ela. Mas a verdade era muito mais sórdida do que isso. Abriu uma pasta amarelada com o carimbo Confidencial, 1998-2003. Dentro, encontrou dezenas de contratos de compra de propriedades rurais, todos com algo em comum. Famílias pequenas que haviam vendido suas terras por valores irrisórios para a construtora de Eduardo. Rafael conhecia aqueles documentos. Aos 20 anos, quando assumiu a empresa após a morte do pai, havia passado meses tentando entender como Eduardo havia conseguido acumular tanto patrimônio em tão pouco tempo. A resposta estava ali, nas escrituras falsificadas, nos carimbos de cartórios inexistentes. Nas assinaturas claramente forjadas, seu pai havia sido um criminoso. Senhor Rafael, a secretária interrompeu seus pensamentos. O Dr. Sérgio está aqui para a reunião das 10 horas. Rafael guardou rapidamente os documentos. Mande ele entrar. Sérgio apareceu na porta com seu sorriso característico. Sempre impecavelmente vestido e com a confiança de quem se sentia em casa ali, durante 5 anos, Rafael havia visto nele o filho que nunca teve, o sucessor natural da empresa. Agora, olhando para aquele rosto, só conseguia ver traição. Bom dia, Rafael. Como foi o fim de semana no resort? Sérgio se sentou na poltrona em frente à mesa, completamente à vontade. Maravilhoso. Viviane adorou. Rafael forçou um sorriso. E você? Como passou o fim de semana? Tranquilo? Trabalhando em casa? Você sabe como sou dedicado. Sérgio riu. Aliás, trouxe os contratos do empreendimento de Campinas para você assinar. Rafael assentiu, observando cada microexpressão no rosto de Sérgio, como não havia percebido antes. O jeito como ele olhava para tudo no escritório, como se já fosse dono. A forma possessiva como falava sobre os projetos da empresa. Os pequenos comentários sobre quando eu estiver no comando. Sérgio, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Rafael, somos como família. A ironia da frase quase fez Rafael rir. Você nunca falou muito sobre seu pai, como ele era. Algo mudou no rosto de Sérgio. Uma sombra que passou rapidamente pelos olhos. Meu pai, ele morreu quando eu era adolescente. Por que a curiosidade? Só pensei, você nunca menciona a família. Sempre me pareceu que nasceu do nada, sabe? Bem, meu pai era contador. Trabalhava para várias empresas pequenas no interior. Sérgio respondeu com cuidado.
Nada muito interessante. Prefiro focar no futuro do que no passado. Rafael fez que sim com a cabeça. Mas algo na resposta o incomodou. João Carlos havia mencionado que Sérgio cresceu em São Paulo, não no interior. E pela idade dele, o pai teria morrido por volta de 2003, exatamente quando Eduardo morreu também. E o nome dele, talvez eu conhecesse, considerando que meu pai tinha negócios com muitos contadores. Sérgio hesitou por apenas um segundo, mas foi suficiente. Antônio Ferreira. Mas duvido que vocês se conheceram. O sangue de Rafael gelou. Antônio Ferreira. O nome estava em vários dos documentos falsos que acabara de ver. Assinaturas dele como contador responsável por várias das transações fraudulentas de Eduardo. Interessante. Rafael manteve a voz neutra. Bem, vamos aos negócios então. Eles passaram a próxima hora discutindo contratos e projetos. Mas Rafael não conseguia se concentrar. Cada palavra de Sérgio parecia carregada de significados ocultos. Cada sorriso mascarava uma agenda secreta, como havia sido cego por tanto tempo. Quando Sérgio finalmente saiu, Rafael trancou a porta e voltou aos documentos antigos. Procurou especificamente por qualquer menção a Antônio Ferreira e encontrou muito mais do que esperava. Antônio não havia sido apenas um contador contratado. Ele era o cérebro por trás de todo o esquema. Os documentos mostravam claramente que ele era quem falsificava assinaturas. Subornou funcionários de cartórios e arquitetava as fraudes legais que permitiam a Eduardo roubar as propriedades. Em uma das últimas anotações, Eduardo havia escrito à mão: AF está ficando nervoso. Ameaça contar tudo se não aumentarmos sua parte. Preciso pensar em uma solução permanente. Rafael sentiu um arrepio. A data da anotação era apenas 2 semanas antes da morte de Eduardo. Será que o pai havia planejado assassinar Antônio Ferreira? Ou seria o contrário? Seu celular tocou, interrompendo os pensamentos sombrios. Era um número que não reconhecia. Alô, senhor Rafael. Aqui é Fernanda Moreira. Rafael ficou surpreso. Fernanda, que bom ouvir sua voz. Tudo bem. Senhor Rafael, preciso falar com o senhor urgentemente. É sobre seu pai. O coração de Rafael disparou. Meu pai, o que tem ele? Não posso falar por telefone. O senhor pode me encontrar. É muito importante. Rafael olhou para os documentos espalhados na mesa. Havia mais segredos para descobrir. E aparentemente Fernanda sabia de alguma coisa. Claro. Onde você está? No mesmo posto onde nos conhecemos, posto Estrela da Estrada. Estarei aí em 2 horas. Rafael guardou todos os documentos no cofre e saiu do escritório como um furacão, no elevador. Cruzou com Viviane, que vinha visitá-lo para almoçar juntos como faziam às vezes. Rafael, que pressa é essa? Ela segurou o braço dele. Reunião urgente com um cliente. Desculpa, Viviane. Vamos ter que cancelar o almoço. Tudo bem, amor. Nos vemos em casa. Ela deu um beijo no rosto dele. E Rafael teve que se controlar para não se afastar. Durante o trajeto até o posto, Rafael tentou imaginar o que Fernanda poderia saber sobre Eduardo. Talvez ela soubesse de outras famílias que haviam sido prejudicadas. Talvez tivesse informações que pudessem ajudá-lo a entender a extensão dos crimes do pai. O que ele não esperava era descobrir que Fernanda não era quem dizia ser. Ela estava parada ao lado do caminhão, visivelmente nervosa, quando viu Rafael chegar. Caminhou até o carro com passos determinados, mas Rafael notou que suas mãos tremiam. Fernanda, você está bem? Parece abatida. Senhor Rafael, antes de mais nada, preciso pedir desculpas. Desculpas? Por quê? Fernanda respirou fundo, como se estivesse se preparando para saltar de um penhasco. Porque menti para o senhor. Meu nome não é Fernanda Moreira. É Letícia. Letícia Santos. Rafael franziu a testa. O nome não lhe dizia nada. Eu não entendo. Seu pai, Eduardo Vasconcelos, destruiu minha família há 20 anos. Roubou nossa fazenda. Forjou documentos. Subornou juízes. Meu pai se matou por causa disso. Minha mãe morreu de desgosto. Eu assumi uma identidade falsa e passei 2 décadas procurando por ele, planejando me vingar. O mundo de Rafael desabou mais uma vez. A mulher que havia salvado sua vida era filha de uma das vítimas de Eduardo. A ironia era tão cruel que chegava a ser cômica. Letícia, eu não sabia. Eu juro que não sabia.
Eu sei, ela disse, e a sinceridade na voz dela o surpreendeu. Conversando com o senhor, vendo como é honesto, percebo que realmente não sabia de nada, mas tem mais. Mais. Sérgio Ferreira é filho de Antônio Ferreira, o contador que ajudou seu pai a roubar nossas terras. E eu tenho certeza de que ele matou meu marido Marcelo 5 anos atrás, porque Marcelo estava investigando os documentos antigos da transportadora onde trabalhava. Rafael sentou no banco do carro, sentindo-se tonto. Tudo estava conectado. Os crimes do passado, a morte de Marcelo, o plano para matá-lo. Era uma teia de vingança e ambição que se estendia por décadas. Por que você está me contando isso? Por que não se vingou de mim quando teve a chance? Letícia olhou para ele com olhos marejados. Porque percebi que nós dois somos vítimas, senhor Rafael. Seu pai pode ter destruído minha família. Mas Sérgio matou meu marido e quer matar o senhor. O verdadeiro inimigo não são os Vasconcelos. É o filho do homem que traiu todos nós. Rafael estendeu a mão para ela, e quando Letícia a aceitou, sentiu que algo fundamental havia mudado entre eles. Então vamos lutar juntos, ele disse. Vamos fazer justiça não só pelos crimes de hoje, mas pelos crimes de 20 anos atrás. O senhor faria isso, mesmo sabendo que vai expor seu próprio pai. Letícia, meu pai está morto, mas as famílias que ele destruiu ainda merecem justiça. E você merece mais do que qualquer um. Pela primeira vez em 20 anos, Letícia Santos permitiu-se chorar. Não de dor, mas de alívio. Os dias que se seguiram ao encontro no posto foram um turbilhão de descobertas e emoções contraditórias. Rafael havia insistido que Letícia ficasse em um hotel em São Paulo, enquanto organizavam as evidências juntos. Ela havia resistido inicialmente. 20 anos vivendo na estrada a haviam tornado independente demais para aceitar favores. Não é favor, Letícia, é parceria, Rafael havia dito, usando pela primeira vez o nome verdadeiro dela. Nós dois queremos a mesma coisa, Justiça. Agora, sentados na suíte do hotel, com documentos espalhados por toda a mesa de centro, eles montavam um quebra-cabeça de 20 anos de crimes e vingança. E, olha isso aqui, Letícia apontou para uma escritura antiga. A data da venda da nossa fazenda, 15 de março de 2003, mas meu pai só soube da venda no dia 8 de março. Impossível alguém vender algo uma semana depois de descobrir. Rafael balançou a cabeça. E aqui, olha a assinatura do seu pai. Está claramente forjada. Eles haviam passado 3 dias assim, cruzando informações que Rafael guardava nos arquivos da empresa com as lembranças dolorosas de Letícia. Cada documento revelava uma nova camada de corrupção. Cada evidência mostrava como Eduardo e Antônio haviam criado um sistema perfeito para roubar propriedades rurais. Rafael, Letícia disse de repente, você tem certeza de que quer fazer isso? Expor seu pai vai destruir a reputação da empresa que você construiu. A empresa que meu pai construiu. Ele corrigiu. Eu só tentei consertar os danos, mas nunca consegui desfazer as injustiças do passado. Agora tenho essa chance. Letícia o observou enquanto ele organizava os papéis. Nos últimos dias, havia aprendido a conhecer um Rafael diferente do empresário bem-sucedido que encontrara pela primeira vez. Era um homem carregado de culpa pelos pecados do pai, que havia passado 15 anos tentando ser melhor do que Eduardo, sem nunca conseguir se perdoar completamente. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ela disse, claro. Por que você nunca teve filhos? Digo, 10 anos de casamento. Rafael parou de organizar os papéis e olhou para ela. Viviane sempre dizia que não era a hora certa. Primeiro queria se estabelecer socialmente. Depois eram os negócios. Depois, sempre tinha uma desculpa. Agora entendo por quê. É difícil fingir amor por alguém e ainda por cima ter filhos com essa pessoa. E você queria filhos. Muito. A voz dele ficou melancólica. Sempre sonhei em ser um pai melhor do que o meu foi. Dar para uma criança tudo o que nunca tive. Honestidade, presença, amor verdadeiro. Letícia sentiu uma pontada no peito. Você ainda pode ter isso tudo. Aos 40 anos, divorciado de uma assassina em potencial. Rafael riu amargamente. Acho difícil. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, perdidos em pensamentos.
A proximidade dos últimos dias havia criado uma intimidade inesperada entre eles. Letícia havia se surpreendido descobrindo que gostava da companhia de Rafael, da inteligência dele, da forma gentil como a tratava. Letícia, Rafael disse de repente, posso confessar uma coisa. O quê? Naquela primeira noite, quando você nos alertou sobre a estrada, foi a primeira vez em anos que alguém fez algo por mim sem esperar nada em troca. Me marcou profundamente. Eu não sabia quem você era. Exato. Você me viu como um ser humano, não como Rafael Vasconcelos, o empresário, só como alguém que precisava de ajuda. Letícia sentiu o coração acelerar. Rafael, desculpa se isso soa inapropriado, considerando tudo o que está acontecendo, mas preciso dizer. Ele se virou para olhá-la diretamente. Estes últimos dias, conhecendo você de verdade, vendo sua força, sua honestidade, eu não consigo parar de pensar em como seria se tivéssemos nos conhecido em outras circunstâncias. Em que circunstâncias? Ela perguntou baixinho. Se eu não fosse filho do homem que destruiu sua família, se você não tivesse razões para me odiar, eu não odeio você. Rafael, não. Letícia respirou fundo. Na verdade, eu também não consigo parar de pensar em você. Eles se olharam em silêncio. E pela primeira vez em 20 anos, Letícia se permitiu sentir algo além de dor e raiva. Havia algo crescendo entre eles. Algo que ela havia jurado nunca mais sentir depois da morte de Marcelo. O momento foi interrompido pelo celular de Rafael. Era João Carlos, o investigador. Doutor Rafael, temos problemas. Sérgio está desconfiado. Ontem ele tentou acessar seu computador no escritório e hoje questionou sua secretária sobre suas saídas repentinas. Rafael trocou um olhar preocupado com Letícia. Ele suspeita de alguma coisa específica. Não sei ao certo, mas sugiro que acelerem os planos. E tem mais uma coisa. Descobri que Viviane teve acesso à sua conta bancária ontem. Transferiu R$200 mil para uma conta offshore. Meu Deus! Rafael passou a mão pelos cabelos. Eles estão se preparando para fugir. É o que parece. Doutor Rafael, acho melhor entregarmos as evidências para a polícia hoje mesmo. Concordo. Pode arranjar uma reunião. Já está marcada para as 6 da tarde. Delegacia da Polícia Civil, com o delegado Marcos. Ele é de confiança. Rafael desligou e se virou para Letícia. É hoje. Vamos acabar com isso de uma vez. E quanto a nós? Ela perguntou hesitante. O que sobre nós? Rafael, depois que tudo isso acabar, quando Sérgio e Viviane estiverem presos, quando você tiver que reconstruir sua vida, você acha que ainda vamos nos ver? Ele completou a pergunta que ela não conseguia fazer. Rafael se aproximou dela, pegando suas mãos. Letícia, eu sei que é cedo para falar sobre isso, e sei que nossa situação é complicada, mas desde que conheci você de verdade, sinto que encontrei algo que procurava a vida toda sem saber. O quê? Alguém que me vê por quem eu realmente sou, não por quem meu sobrenome diz que eu deveria ser. Letícia sentiu lágrimas se formando nos olhos. Rafael, eu passei 20 anos odiando tudo que tem a ver com os Vasconcelos. Não sei se consigo simplesmente esquecer tudo isso. Eu não estou pedindo para você esquecer. Estou pedindo para você me dar uma chance de ajudar a consertar o que meu pai quebrou. Não só juridicamente, mas pessoalmente. Como assim? Deixa eu devolver para você tudo que minha família tirou. A fazenda, a dignidade da sua família, a possibilidade de um futuro sem amargura. E em troca, talvez você me deixe tentar merecer seu perdão. E quem sabe, seu amor. Letícia ficou em silêncio por um longo momento. Lutando contra 20 anos de raiva e dor, olhando para Rafael, viu não o filho do homem que havia destruído sua vida, mas um homem bom tentando fazer a coisa certa. Rafael, eu preciso de tempo para processar tudo isso. Eu sei, e vou esperar o tempo que for necessário. Eles foram interrompidos novamente. Desta vez, por batidas na porta do hotel, Rafael foi atender, esperando encontrar o room service. Em vez disso, encontrou 2 policiais. Rafael Vasconcelos? Perguntou o mais velho. Sim. O senhor está preso por suspeita de fraude, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Tem direito a permanecer calado. Rafael ficou atônito. Isso é um engano. Não é engano não, Rafael.
Uma voz familiar disse atrás dos policiais. Sérgio apareceu com um sorriso triunfante. Recebi uma denúncia anônima sobre irregularidades na empresa. Imagina só. Encontraram evidências de fraudes que datam dos tempos do seu pai. Rafael entendeu imediatamente. Sérgio havia descoberto que ele estava investigando o passado e havia usado as evidências dos crimes de Eduardo para incriminá-lo. Sérgio, você sabe que eu não tive nada a ver com isso. Sei. A documentação diz o contrário. E, convenientemente, as únicas pessoas que poderiam comprovar sua inocência são sua esposa. E eu? O sorriso de Sérgio era pura maldade. Ele havia virado o jogo perfeitamente enquanto colocavam as algemas em Rafael. Ele olhou para Letícia, que estava pálida na porta do quarto. Letícia, liga para João Carlos. Conta tudo para ele. Cala a boca, Rafael, Sérgio disse. E você, senhora? Sugiro que saia da cidade enquanto pode. Pessoas que se metem nos negócios dos outros às vezes acabam mal. A ameaça foi clara. Sérgio sabia quem ela era. Enquanto levavam Rafael, Letícia ficou parada no corredor do hotel, vendo o homem por quem estava se apaixonando ser arrastado como um criminoso. A guerra havia começado oficialmente. Letícia ficou 20 minutos parada no corredor do hotel, tentando processar o que havia acabado de acontecer. O homem que estava aprendendo a amar havia sido preso por crimes que não cometeu, enquanto o verdadeiro culpado caminhava livre e ainda a ameaçava. Mas 20 anos nas estradas haviam ensinado a ela que momento de desespero era momento de agir. Não de lamentar, pegou o cartão de João Carlos e ligou imediatamente. João Carlos, aqui é Letícia, a amiga do Rafael. Eles prenderam ele agora mesmo. O quê? Como assim prenderam? Sérgio apareceu com a polícia, dizendo que recebeu uma denúncia anônima sobre fraudes na empresa. Ele usou os documentos antigos do Eduardo para incriminar o Rafael. Silêncio do outro lado da linha. Depois, um palavrão baixo. Esse maldito é mais esperto do que pensávamos, Letícia. Você está em perigo, se Sérgio sabe quem você é. Ele sabe, me ameaçou na minha cara. Então você precisa sair de São Paulo agora mesmo. Não, Letícia disse com firmeza. Não vou fugir. Vamos tirar o Rafael da cadeia e acabar com esse Sérgio de uma vez por todas. Letícia, você não entende a gravidade. João Carlos, eu entendo perfeitamente. Esse homem matou meu marido. Está tentando matar Rafael e usou os crimes do próprio pai para destruir outras famílias. Agora ele tem a cara de pau de usar as vítimas do pai dele para incriminar um inocente? Chega. João Carlos ficou em silêncio por um momento. Tudo bem, mas vamos precisar de ajuda. E eu sei exatamente de quem. De quem? Da Viviane. Letícia quase derrubou o telefone. Você enlouqueceu? A Viviane quer matar o Rafael. Pense bem, Letícia. Viviane não sabe que sabemos do plano dela. Para ela, Sérgio é apenas o amante que vai dividir a herança quando Rafael morrer. Mas agora Sérgio acabou de mandar prender Rafael antes de matá-lo. Isso estraga completamente os planos dela. Letícia começou a entender. Se Rafael for condenado por fraude... Exato. A fortuna dele vai ser confiscada pelo governo, não herdada pela viúva. Viviane fica sem nada, e Sérgio fica com o controle da empresa limpa de qualquer obstáculo. Então Sérgio traiu a Viviane também. Isso mesmo. E uma mulher traída pode ser nossa melhor aliada, especialmente quando ela tem informações que podem incriminar o traidor. Letícia sentiu uma centelha de esperança. Você acha que ela vai colaborar? Acho que ela não tem escolha. Sem Rafael vivo, ela não herda nada. E sem as gravações que temos, ela vai presa por conspiração para assassinato. Onde ela está agora? Provavelmente em casa, tentando entender por que o namorado mandou prender o marido sem avisá-la. Vou ligar para ela, marcar um encontro neutro. João Carlos, isso é muito arriscado. Tudo o que estamos fazendo é arriscado. Letícia, mas é a única chance de salvar Rafael antes que Sérgio termine o serviço dele. 2 horas depois, Letícia estava sentada em um café no centro de São Paulo, esperando a mulher que havia planejado matar o homem que ela amava. A ironia da situação não passou despercebida. Viviane chegou pontualmente. Mas estava completamente diferente da mulher elegante que Letícia havia conhecido no posto. Cabelos despenteados, olheiras profundas, roupas amarrotadas. Parecia não ter dormido há dias. Você.
Viviane disse quando viu Letícia. A caminhoneira, o que você quer comigo? Sentar e conversar como duas mulheres que foram enganadas pelo mesmo homem. Viviane hesitou, mas se sentou. Não sei do que você está falando. Sérgio Ferreira, seu amante, o homem que prometeu dividir a fortuna do Rafael com você? Viviane empalideceu. Como você sabe disso? Porque o Rafael descobriu tudo, Viviane. As gravações, os encontros secretos, o plano para matá-lo na estrada. Ele sabia de tudo. Impossível. Letícia tirou o celular e tocou uma das gravações que João Carlos havia feito. A voz de Viviane saiu clara dos alto-falantes. 500 milhões de reais, Sérgio. Quando ele morrer, eu herdo tudo. Viviane fechou os olhos, derrotada. Merda! Como ele descobriu. Isso não importa agora. O que importa é que Sérgio acabou de jogar você no lixo. Como assim? Pense, Viviane. Se Rafael for condenado por fraude, você herda o quê? Uma empresa falida e uma fortuna confiscada pela Receita Federal? Sérgio eliminou Rafael da jogada sem precisar matá-lo. E você ficou sem nada. A realização bateu em Viviane como um soco. Aquele filho da puta me usou. Exato. E agora ele tem controle total da empresa. Sem Rafael para atrapalhar e sem você para dividir os lucros. Viviane ficou em silêncio por um longo momento, processando a traição, quando falou novamente. Sua voz estava carregada de raiva. O que vocês querem de mim? Sua colaboração para incriminar Sérgio e inocentar Rafael. Em troca de quê? Imunidade. João Carlos tem contatos no Ministério Público. Se você colaborar totalmente e entregar tudo o que sabe sobre Sérgio, pode sair dessa com uma condenação mínima. E se eu recusar? Letícia mostrou o celular novamente. Temos evidências suficientes para te mandar para a cadeia por tentativa de homicídio, e agora que Sérgio te traiu, você não tem mais ninguém para te proteger. Viviane respirou fundo. Que tipo de colaboração? Primeiro, preciso saber, além do plano para matar Rafael, que outros crimes Sérgio cometeu. Ele mencionou outros acidentes. Disse que já havia resolvido problemas antes. Que tipo de problemas? Pessoas que estavam investigando coisas antigas da empresa. Ele disse que um caminhoneiro estava mexendo em documentos que não devia e que teve que tomar providências. O coração de Letícia disparou. Que caminhoneiro? Não lembro o nome, Marcelo, alguma coisa. Lágrimas de raiva se formaram nos olhos de Letícia. Era a confirmação que ela precisava. Marcelo Moreira, era meu marido. Viviane a olhou com surpresa. Seu marido, mas você disse que se chamava Fernanda. Longa história. O importante é que agora temos Sérgio por 2 assassinatos. O do meu marido e a tentativa contra Rafael. Ele não apenas tentou, ele conseguiu. Rafael está preso. Não por muito tempo. Se você colaborar, preciso que você grave uma conversa com Sérgio. Faça ele confessar os crimes. Isso é muito perigoso se ele desconfiar. Viviane, você tem 2 opções. Colaborar conosco e talvez sair dessa com vida. Ou continuar protegendo um homem que te traiu e que vai te eliminar assim que você se tornar um estorvo. Viviane ficou em silêncio por vários minutos. Pesando as opções, finalmente suspirou. Tudo bem, vou ajudar vocês, mas quero garantias por escrito sobre a imunidade. João Carlos vai providenciar. Agora me conta tudo o que você sabe sobre Sérgio. Cada crime, cada segredo, cada fraqueza. Pelos próximos 40 minutos, Viviane detalhou 5 anos de manipulação e chantagem. Sérgio havia a seduzido sistematicamente, alimentando seu ressentimento contra Rafael com mentiras sobre traições e desprezo. Havia criado a ilusão de que Rafael não a amava, de que merecia algo melhor. Ele era muito convincente, Viviane admitiu. Fazia eu me sentir especial, desejada. Rafael sempre foi carinhoso, mas Sérgio era intenso. E os outros crimes? Ele mencionou pelo menos 3 acidentes que organizou. Sempre pessoas que estavam investigando irregularidades antigas da empresa. Dizia que estava protegendo o futuro da gente. Tem provas de alguma coisa. Talvez ele guardava uns documentos num cofre no apartamento. Dizia que eram nosso seguro de vida caso algo desse errado. Letícia sentiu uma centelha de esperança. Você tem acesso ao apartamento.
Tenho uma chave, mas... Viviane, se esses documentos provam os crimes do Sérgio, podem salvar Rafael e fazer justiça por todas as vítimas dele. Viviane olhou para Letícia com uma expressão estranha. Por que você está fazendo isso? Por que se importa tanto com Rafael? Letícia hesitou, depois decidiu ser honesta. Porque me apaixonei por ele. Pela primeira vez em anos, Viviane sorriu genuinamente. Então você sabe como é amar um Vasconcelos. Eles têm esse jeito de fazer a gente querer ser melhor do que somos. Rafael fez você querer ser melhor. No começo? Sim, antes de Sérgio me convencer de que eu merecia mais. Viviane se levantou, determinada. Vamos buscar esses documentos e vamos acabar com esse filho da puta de uma vez por todas. Pela primeira vez desde a prisão de Rafael, Letícia sentiu que tinha uma chance real de vencer. O apartamento de Sérgio na Rua das Palmeiras era tudo o que se esperava de um homem que vivia dupla vida. Luxuoso, mas frio, Letícia e Viviane entraram silenciosamente, com João Carlos fazendo vigília no carro embaixo. O cofre fica no escritório, Viviane sussurrou, guiando Letícia pelos corredores escuros. Ele achava que eu não sabia a combinação, mas decorei observando. O escritório de Sérgio era uma exposição de ambição. Diplomas emoldurados, fotos com políticos, uma estante cheia de códigos jurídicos que provavelmente nunca foram abertos. Atrás de um quadro caro, estava o cofre, 0803. Viviane digitou os números. Data de morte do pai dele. O cofre se abriu com um clique suave, revelando pilhas de documentos. Pendrives e uma pistola cromada. Meu Deus, Letícia murmurou, pegando uma das pastas. Tem coisa aqui de 20 anos atrás. Os documentos eram uma enciclopédia do crime. Contratos falsificados assinados por Antônio Ferreira. Recibos de suborno a funcionários públicos. Fotografias de propriedades rurais que haviam sido roubadas. Mas o que mais chocou Letícia foram as fotos. Fotos de Marcelo. Viviane, olha isso! Ela mostrou as imagens. Marcelo conversando com pessoas, entrando em cartórios, analisando documentos. Sérgio estava seguindo meu marido. Tem uma pasta com o nome dele. Viviane apontou para uma pasta vermelha. Marcelo Moreira, eliminado 15/08/2018. Letícia abriu a pasta com mãos trêmulas. Dentro, encontrou relatórios detalhados sobre a investigação que Marcelo estava conduzindo, cópias dos documentos que ele havia descoberto na transportadora e algo que fez seu sangue gelar. Fotos do acidente. Não eram fotos da perícia. Eram fotos tiradas antes do resgate chegar. Esse monstro fotografou meu marido morrendo. Letícia sussurrou, sentindo náusea. Letícia, temos que sair daqui rápido. Viviane estava nervosa, olhando pela janela. Se Sérgio voltar? Espera. Letícia pegou um pendrive marcado como seguros. Vamos ver o que tem aqui. Elas conectaram o pendrive no laptop de Sérgio. O que encontraram foi ainda pior. Gravações de áudio de todas as vítimas de Sérgio, incluindo Marcelo. A voz do marido morto de Letícia ecoou pelo apartamento. Antônio, eu sei que você está vivo. Sei que falsificou sua própria morte e que está se escondendo. Mas eu encontrei os documentos que provam tudo o que você e Eduardo Vasconcelos fizeram. Se você não aparecer em uma semana para confessar, vou entregar tudo para a polícia. Antônio está vivo. Viviane perguntou confusa. Antes que Letícia pudesse responder, ouviram a chave girando na fechadura da porta da frente. Merda, ele voltou. Viviane empalideceu. Elas ouviram passos se aproximando. Letícia rapidamente copiou os arquivos mais importantes para seu próprio pendrive, enquanto Viviane recolocava os documentos no cofre. Viviane! A voz de Sérgio ecoou pelo apartamento. Que carro é aquele embaixo? Você trouxe alguém aqui? As duas mulheres se entreolharam. Estavam encurraladas. Fica calma, Letícia sussurrou. Deixa eu lidar com isso. Sérgio apareceu na porta do escritório, e sua expressão mudou drasticamente quando viu Letícia. Você, ele disse, a voz carregada de ódio. A caminhoneira intrometida. Olá, Sérgio. Ou devo dizer, filho de Antônio Ferreira. O rosto de Sérgio se fechou completamente. Viviane,
O que essa mulher está fazendo aqui? Sérgio, eu posso explicar. Viviane começou, mas Sérgio a interrompeu. Cala a boca. Você trouxe essa vadia aqui para mexer nas minhas coisas. Não fala assim com ela. Letícia se colocou na frente de Viviane. E não me chama de vadia, seu assassino filho da puta. Sérgio riu friamente. Assassino, você não pode provar nada. Posso sim. Acabei de ver as fotos do meu marido morrendo, as gravações das ameaças que você fez contra ele. Você é um monstro, Sérgio. Seu marido era um idiota que não sabia ficar na dele, assim como você. Sérgio se moveu em direção ao cofre, mas Letícia estava mais rápida. Ela pegou a pistola antes dele. Não se mexe. Ela apontou a arma para ele. Letícia, você não sabe usar isso, Sérgio disse, mas havia nervosismo na voz. 15 anos nas estradas, Sérgio. Aprendi a me defender de gente muito pior que você. O que vocês querem? Primeiro, você vai ligar para a polícia e confessar que forjou as evidências contra Rafael. Nunca. Então vai morrer aqui mesmo. Não tenho mais nada a perder. Você matou meu marido, prendeu o homem que amo e destruiu dezenas de famílias. O mundo fica melhor sem você. Sérgio olhou nos olhos de Letícia e viu que ela estava falando sério. Tudo bem, vou ligar. Viviane, pega o telefone dele. Viviane obedeceu, mas quando entregou o celular para Sérgio, ele fez um movimento brusco e tentou desarmar Letícia. Os dois brigaram pela arma, e durante a luta, ela disparou. O tiro atingiu Sérgio no ombro, e ele caiu no chão, gritando de dor. Sua louca, você atirou em mim. Foi só no ombro. Da próxima vez, acerta o coração. Letícia manteve a arma apontada para ele. Agora você vai fazer exatamente o que eu mandei. Nesse momento, João Carlos apareceu correndo na porta. Ouvi o tiro. Todo mundo bem. Estamos. O Sérgio aqui vai colaborar conosco, não é mesmo? Sérgio estava perdendo sangue, mas ainda desafiador. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Meu pai pode estar morto no papel, mas ele tem amigos poderosos quando eles descobrirem. Antônio está vivo. João Carlos perguntou surpreso. Claro que está vivo, idiota. Acham que foi fácil fingir a própria morte. Ele está escondido no interior, esperando eu terminar o que ele começou. Letícia sentiu o mundo girar. O homem que havia destruído sua família estava vivo. Escondido, provavelmente rindo da ingenuidade de todos. Onde ele está? Ela pressionou a arma contra a testa de Sérgio. Vai se ferrar. Letícia estava prestes a apertar o gatilho quando João Carlos a segurou. Letícia, não! Precisamos dele vivo para inocentar Rafael. Ele matou Marcelo, João Carlos. Matou meu marido. E ele vai pagar por isso, mas da forma correta. Letícia respirou fundo, tentando se controlar. João Carlos estava certo. Mas a raiva era quase incontrolável, Sérgio. João Carlos se abaixou ao lado dele. Você tem duas opções. Colaborar conosco e talvez sobreviver. Ou continuar protegendo seu pai e morrer aqui mesmo. A Letícia já perdeu tudo que tinha para perder. Não tem mais nada a segurá-la. Sérgio olhou para Letícia e viu a verdade nos olhos dela. Ela realmente era capaz de matá-lo. Tudo bem. Ele gemeu. Eu confesso, mas em troca, quero proteção contra meu pai. Se ele descobrir que entreguei ele, onde Antônio está escondido, fazenda abandonada em Ribeirão Preto. Mas escuta bem, meu pai é muito mais perigoso do que vocês imaginam. Ele tem contatos na polícia, no judiciário, até no crime organizado, se vocês acharam que eu era problema. A gente vai lidar com seu pai também, Letícia disse. Mas primeiro, você vai desfazer a cagada que fez com Rafael. Enquanto João Carlos ligava para a ambulância e para seus contatos na polícia. Letícia olhou pela janela para a cidade lá embaixo. Rafael estava preso há 2 dias, provavelmente achando que ela havia desistido dele. Mas a luta estava apenas começando. Agora, eles sabiam que Antônio Ferreira estava vivo e que os crimes eram muito maiores do que imaginavam. Aguenta firme. Rafael, ela murmurou. Estou chegando. A delegacia fervilhava de atividade naquela manhã de quinta-feira. Rafael havia passado 3 dias na cadeia, tempo suficiente para Sérgio consolidar sua versão dos fatos e para Letícia organizar o contra-ataque mais importante de sua vida, Dr. Rafael.
O delegado Marcos abriu a porta da cela. Suas amigas trouxeram umas evidências interessantes. Vamos conversar. Rafael saiu da cela com uma mistura de esperança e apreensão. Não sabia o que Letícia havia conseguido, mas conhecia a determinação dela o suficiente para saber que não havia desistido. Na sala de interrogatórios, encontrou uma cena surreal. Letícia sentada ao lado de Viviane, com pilhas de documentos sobre a mesa, enquanto João Carlos organizava equipamentos de áudio e vídeo. Rafael. Letícia se levantou e o abraçou. E ele sentiu como se pudesse respirar pela primeira vez em dias. Você está bem. Não te machucaram. Estou bem. Você que está com cara péssima. Rafael olhou para Viviane, que evitava seu olhar. Viviane, o que você está fazendo aqui? Colaborando? Ela disse simplesmente. Descobri que Sérgio me usou tanto quanto usou você. O delegado Marcos se sentou, pegando os documentos. Dr. Rafael, preciso avisar que as evidências que essas senhoras trouxeram são perturbadoras. Estamos falando de uma conspiração que se estende por mais de 20 anos. Onde está o Sérgio? Hospital da Santa Casa com um tiro no ombro. João Carlos respondeu. Mas antes de ser internado, ele confessou tudo, inclusive os assassinatos. Rafael se virou para Letícia. Você atirou nele. Legítima defesa? Ele tentou me desarmar. E confessou o que exatamente? O delegado Marcos acionou um gravador. A voz de Sérgio, fraca mas clara, preencheu a sala. Eu forjei as evidências contra Rafael Vasconcelos. Usei documentos reais dos crimes do Eduardo Vasconcelos, mas alterei as datas e assinaturas para parecer que Rafael estava envolvido. Ele nunca soube de nada. Continue. A voz de João Carlos no gravador. Matei Marcelo Moreira em 2018 porque ele estava investigando os crimes antigos. Sabotei os freios do caminhão dele e tentei matar Rafael na estrada do resort, usando Viviane para levá-lo pela rota perigosa. Rafael sentiu as pernas bambearem. Meu Deus, tem mais, Letícia disse suavemente. Seu pai pode ter sido um criminoso, Rafael, mas você não. Sérgio confessou que você passou todos esses anos tentando consertar os danos, devolvendo propriedades quando conseguia provar que foram roubadas. O delegado Marcos folheou mais documentos. Temos aqui registros de pelo menos 15 propriedades que o senhor devolveu para as famílias originais nos últimos 10 anos, sempre com indenizações generosas. Eu tentava fazer a coisa certa, mas nunca consegui localizar todas as vítimas. Letícia pegou a mão dele. Rafael, uma das propriedades que você devolveu era vizinha à nossa fazenda. A família Oliveira, você se lembra? Rafael franziu a testa, pensando. Lembro sim, senhor José Oliveira. Ele chorou quando devolvi as terras. Disse que a filha dele havia se casado e tido netos que nunca conheceram a propriedade da família. Você salvou aquela família, Rafael, e muitas outras. Mas não a sua. Não conseguiu salvar a minha porque eu desapareci. Assumi outra identidade e nunca procurei reparação legal. O delegado Marcos se recostou na cadeira. Dr. Rafael, com base nas confissões de Sérgio Ferreira e nas evidências apresentadas, todas as acusações contra o senhor estão sendo retiradas. O senhor está livre. Rafael sentiu um alívio imenso, mas sabia que ainda havia uma batalha pela frente. E o Antônio Ferreira, Sérgio disse que ele está vivo. Já temos uma operação montada para prendê-lo. O delegado confirmou. A fazenda em Ribeirão Preto está cercada, mas ele é esperto. Pode tentar fugir ou fazer alguma coisa desesperada. Eu quero ir junto. Letícia disse. Absolutamente não. Rafael protestou. Você já arriscou demais. Rafael, esse homem destruiu minha família e matou meu pai. Eu mereço vê-lo sendo preso. E se ele reagir, se houver tiroteio, então eu vou estar lá para garantir que ele não escape de novo. João Carlos interveio. Delegado, a Letícia pode ir como consultor civil. Ela conhece melhor que ninguém os crimes de Antônio. Tudo bem, mas sem se envolver diretamente na operação. 2 horas depois, um comboio de viaturas se dirigia para Ribeirão Preto. Rafael e Letícia seguiam no carro de João Carlos, em silêncio tenso. Letícia, Rafael disse finalmente. Preciso te falar uma coisa. O quê? Estes últimos dias, mesmo na cadeia, tudo que eu pensava era em você, em como você arriscou tudo para me ajudar. Rafael, deixa eu terminar.
Eu sei que nossa situação é complicada. Sei que meu sobrenome carrega muito peso para você. Mas quero que saiba que me apaixonei por você. Letícia sentiu o coração acelerar. Rafael, eu também me apaixonei por você. Mas ainda preciso fechar esse capítulo da minha vida antes de começar outro. Eu entendo. E vou esperar o tempo que for necessário. A fazenda abandonada apareceu no horizonte como uma miragem sombria. Era uma propriedade grande, com a casa principal em ruínas e vários galpões espalhados pelo terreno. Lá está ele. O delegado Marcos apontou para a varanda da casa principal. Antônio Ferreira estava exatamente como Letícia lembrava. Apenas 20 anos mais velho, cabelos grisalhos, postura curvada. Mas os mesmos olhos calculistas que haviam planejado a destruição de tantas famílias, quando viu as viaturas se aproximando, ele não tentou fugir. Apenas ficou parado na varanda, como se estivesse esperando por aquele momento há muito tempo. Antônio Ferreira, o delegado gritou pelo megafone. Você está preso. Saia com as mãos para cima. Não precisa gritar, delegado. Antônio respondeu calmamente. Eu não sou surdo. Ele desceu os degraus da varanda devagar, as mãos erguidas, quando estava a poucos metros das viaturas. Olhou diretamente para Letícia. Letícia Santos, ele disse. E ela sentiu um arrepio. Ou devo dizer, Fernanda Moreira. Sempre soube que você estava viva. Sabia. Claro que sabia. Assim como sabia que um dia você viria atrás de mim. Antônio sorriu friamente. Seu pai era um homem teimoso. Você puxou a ele. Meu pai era um homem honesto, coisa que você nunca foi. Honesto e pobre. Eu transformei aquelas terras inúteis em empreendimentos que geram empregos para centenas de pessoas. Você roubou e matou pelo dinheiro. Eu fiz o que era necessário para prosperar. Seu pai não teve coragem de lutar de verdade. Letícia deu um passo em direção a ele, furiosa. Mas Rafael a segurou. Não vale a pena, Letícia. Ele quer te provocar. Antônio olhou para Rafael com interesse. Ah, o filho do Eduardo. Você é igualzinho ao seu pai quando era jovem, idealista, ingênuo. Ele também achava que podia consertar o mundo. A diferença é que eu realmente consertei o que ele quebrou. Consertou. Rapaz, você nem imagina quantas famílias seu pai destruiu. As que você encontrou foram apenas uma fração. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco. Quantas? Ah, agora quer saber a verdade. Antônio riu. Mais de 50 propriedades rurais, centenas de famílias desabrigadas, milhões de reais em lucros ilícitos. Você está mentindo. Pergunte para ela. Antônio apontou para Letícia. Ela tem os documentos que o marido morto dela encontrou, não é mesmo, querida? Letícia olhou para Rafael, vendo a dor nos olhos dele. Rafael, a gente conversa sobre isso depois. Não, eu quero saber agora. Quantas famílias foram prejudicadas? Rafael, quantas? Letícia, ela respirou fundo. Pelos documentos que encontramos, 47 famílias comprovadas, mas pode haver mais. Rafael cambaleou. 47 famílias. Ele havia encontrado e ajudado apenas 15 delas ao longo de 15 anos. Viu só? Antônio continuou provocando. Seu paizinho era muito pior do que você imaginava. E você, passando a vida toda tentando limpar a barra dele... Chega! O delegado Marcos interveio, colocando as algemas em Antônio. Antônio Ferreira, você está preso por formação de quadrilha, estelionato, falsificação de documentos e homicídio. Quando levaram Antônio para a viatura, ele gritou uma última provocação. Letícia, você pode me prender, mas nunca vai conseguir desfazer o que seu paizinho fraco não conseguiu evitar. Letícia ficou parada no meio da estrada, vendo o homem que havia assombrado seus pesadelos por 20 anos ser finalmente levado pela justiça. Era o fim de uma era, mas também o começo de outra. 6 meses depois, o posto Estrela da Estrada estava movimentado naquela manhã de sábado. Caminhoneiros faziam suas paradas habituais, famílias viajavam para o interior, e a vida seguia seu ritmo normal na estrada que havia presenciado tantas reviravoltas. Letícia estacionou o novo caminhão, um Volvo vermelho que Rafael havia insistido em comprar para ela, na mesma vaga onde tudo havia começado. Mas desta vez, ela não estava sozinha. Rafael desceu do lado do passageiro, carregando uma pasta cheia de documentos. Nervosa, ele perguntou:
observando as mãos dela tremerem ligeiramente. Um pouco. É estranho voltar aqui depois de tudo que aconteceu. Também pode ser libertador. Eles caminharam juntos até a lanchonete, onde seu João os esperava com seu sorriso característico. Fernanda, ou melhor, Letícia. Ele corrigiu, ainda se acostumando com o nome verdadeiro dela. Como vai a vida de empresária? Letícia sorriu. Nos últimos meses, ela havia criado a Fundação Roberto Santos, uma organização dedicada a ajudar famílias rurais que haviam perdido suas propriedades por fraudes documentais. Rafael não apenas financiava a fundação, como havia se tornado seu sócio ativo. Vai bem, João? E você, como está a família? Todos bem, graças a Deus. E obrigado de novo pela ajuda com o tratamento da minha esposa. Não precisa agradecer. É o mínimo que podemos fazer. Rafael abriu a pasta sobre uma das mesas. João, trouxemos boas notícias para você também. Para mim. Lembra que você nos contou que seu avô havia perdido um pedaço de terra aqui perto nos anos 90? Lembro sim, mas isso é coisa do passado. Não é não. Letícia pegou uma escritura da pasta. Encontramos os documentos. Seu avô foi uma das vítimas do Eduardo Vasconcelos. E hoje estamos devolvendo a propriedade para sua família. João olhou o documento com lágrimas nos olhos. Não pode ser depois de todos esses anos. Pode sim, e tem mais. A Vasconcelos Construções vai pagar uma indenização de R$200 mil pelos anos que sua família ficou sem a terra. João começou a chorar abertamente. Meu avô morreu achando que tinha sido burro, que tinha caído num golpe por ser ignorante, se ele pudesse ver isso. Ele pode ver. Letícia disse suavemente. E está orgulhoso da família que criou. Eles passaram mais 1 hora no posto, conversando sobre os avanços da fundação nos últimos 6 meses. Haviam localizado e ajudado 32 das 47 famílias identificadas como vítimas de Eduardo e Antônio. Algumas propriedades foram devolvidas, outras renderam indenizações generosas quando a devolução não era mais possível. E o julgamento como está? João perguntou. Antônio foi condenado a 20 anos de prisão. Rafael respondeu. Sérgio pegou 15 anos. Viviane fez um acordo e vai cumprir 3 anos em regime semiaberto. E ela, como está lidando com tudo? Letícia suspirou. Viviane está fazendo terapia, trabalhando como voluntária em asilos. Acho que está genuinamente tentando se tornar uma pessoa melhor. E vocês dois? João perguntou com um sorriso maroto. Quando é que vou ser convidado para um casamento? Rafael e Letícia se entreolharam, corando ligeiramente. Ainda estamos conversando sobre isso. Rafael disse diplomaticamente. Conversando há 6 meses. João riu. Pelo amor de Deus, vocês dois se amam. Enfrentaram tudo juntos. Salvaram dezenas de famílias. Que mais vocês estão esperando? Depois de se despedirem de João, Rafael e Letícia caminharam até o local exato onde haviam se conhecido naquela noite chuvosa. O sol brilhava forte agora, sem uma nuvem no céu. Letícia, Rafael disse tirando uma pequena caixa azul do bolso. Rafael, o que é isso? Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio do posto de gasolina, ignorando os olhares curiosos dos outros viajantes. Letícia Santos, você salvou minha vida 2 vezes. Primeira quando me alertou sobre a estrada perigosa. Segunda quando me ajudou a descobrir quem eu realmente era. Você me ensinou que o passado não define quem somos, mas as escolhas que fazemos no presente sim. Letícia sentiu lágrimas se formando nos olhos. Você me mostrou que é possível transformar dor em propósito, que amor verdadeiro não tem nada a ver com conveniência ou interesse. Quer passar o resto da vida comigo, construindo um futuro baseado na honestidade e na justiça. Letícia olhou para o homem ajoelhado à sua frente. O filho do homem que havia destruído sua família, que se tornara o amor de sua vida e seu parceiro na busca por justiça. Rafael Vasconcelos, ela disse, estendendo a mão para ele se levantar. Eu passei 20 anos odiando seu sobrenome. Agora, nada mais me faria feliz do que carregá-lo comigo. É um sim, é um sim. Eles se beijaram ali mesmo, no posto onde tudo havia começado, enquanto os caminhoneiros buzinavam e aplaudiam ao redor. 1 ano depois, a fazenda Santa Clara havia sido reconstruída exatamente como era antes, mas agora servia como sede da Fundação Roberto Santos,
Letícia estava na varanda da casa principal, observando as crianças das famílias beneficiadas pela fundação brincarem no pátio. É, senhora Vasconcelos. A assistente social se aproximou. Acabaram de chegar mais 10 famílias para o encontro anual. Obrigada. Marina, pode levá-las para o salão principal. Letícia ainda se surpreendia quando alguém a chamava de Senhora Vasconcelos. O casamento havia acontecido 6 meses antes. Uma cerimônia simples no mesmo posto onde se conheceram, com a presença das famílias que haviam ajudado. Como está minha esposa favorita? Rafael apareceu atrás dela, envolvendo-a nos braços. Sua única esposa, espero. Ela riu, recostando-se contra o peito dele. Para sempre. Ele beijou o topo da cabeça dela. Como foi a reunião com o governador? Melhor do que esperávamos. Ele aprovou a criação da lei estadual que vai proteger pequenos proprietários rurais contra fraudes documentais. Vamos ter uma equipe permanente de investigação. Seu pai ficaria orgulhoso. Nossos pais ficariam orgulhosos. Ela corrigiu. Você transformou a empresa do seu pai numa ferramenta de justiça social. A Vasconcelos Construções é hoje a empresa mais respeitada do estado. Tudo graças à mulher que me mostrou o caminho certo. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Observando as famílias se reunindo no salão, era o primeiro encontro anual das vítimas recuperadas. Um evento que se tornaria tradição. Rafael, Letícia disse de repente. Tenho uma novidade para você. Que tipo de novidade? Ela se virou nos braços dele, com um sorriso que ele não conseguia decifrar. O tipo de novidade que vai chegar em 7 meses e meio. Rafael levou alguns segundos para entender. Nós vamos ter um bebê, sim. Rafael pegou Letícia no colo e a girou no ar, rindo de pura alegria. Não posso acreditar, um filho. Ou filha. Ela riu também. Não importa, vai ser amado do mesmo jeito, quando Rafael a colocou no chão novamente. Ele ficou sério por um momento. Letícia, prometo que vou ser o pai que meu pai nunca foi. Nosso filho vai crescer sabendo a diferença entre certo e errado, conhecendo a verdade sobre nossa família. E vai crescer sabendo que às vezes as pessoas fazem escolhas ruins, mas sempre há chance de redenção. Como nós, eles entraram juntos no salão, onde cerca de 100 pessoas os esperavam, famílias que haviam perdido tudo e recuperado a dignidade, crianças que cresceriam conhecendo suas raízes, idosos que viveram para ver justiça ser feita, amigos, Rafael disse, pedindo atenção. Há 2 anos, minha esposa salvou minha vida numa noite de chuva. Hoje ela me deu a melhor notícia da minha vida. Vamos ter um filho. O salão explodiu em aplausos e gritos de alegria. Esse bebê vai crescer cercado por todas as famílias que vocês formam. Letícia continuou. Vai aprender que família não é só sangue, mas também as pessoas que escolhemos para amar e proteger. E vai aprender. Rafael concluiu que às vezes salvar uma vida é a única maneira de salvar a própria alma. Do lado de fora da fazenda, o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e dourado. A mesma estrada onde tudo havia começado passava ali perto, levando viajantes para seus destinos, mas para Rafael e Letícia. A jornada havia terminado no lugar certo, em casa, cercados de amor e com a promessa de um futuro construído sobre a verdade, a justiça e a redenção. Às vezes, o amor verdadeiro nasce das circunstâncias mais improváveis. E às vezes, a justiça chega exatamente quando mais precisamos dela,